Último ato. Por que o mal persiste após o milênio? Imagine um futuro onde a paz não é ideal, mas realidade. 1000 anos de justiça, harmonia e a presença gloriosa do próprio Cristo reinando sobre a terra. Um período de renovação, onde cicatrizes são curadas e o paraíso prometido é cumprido. É o milênio, a era dourada profetizada. Contudo, nesse cenário de esperança, surge um paradoxo bíblico, uma última e devastadora rebelião. Uma guerra final que desafia a lógica, forçando-nos a questionar: por que o mal persistiria? Por que a humanidade se levantaria contra a luz após 1000 anos sob a glória do Rei dos Reis? Este é o mistério de Gog e Magog. Durante esses 1000 anos, as profecias apontam para um governo universal de Cristo, caracterizado por paz sem igual. A terra será cheia do conhecimento do Senhor. A natureza será restaurada, a longevidade humana estendida e a justiça administrada com perfeição divina. O diabo, a serpente antiga, arquiteto da discórdia, estará preso no abismo, incapaz de enganar as nações. Crianças brincarão com serpentes, leões comerão palha, e a violência intrínseca à história humana será uma memória distante. Um retrato de um mundo sob tutela divina, onde pecado e suas consequências parecem erradicados. Mas então, Apocalipse 20, versículos 7 e 8, nos choca. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. A pergunta ecoa: por quê? Por que um Deus, após 1000 anos de paz e retidão, permitiria que o inimigo fosse libertado para um último ato de engano? Que propósito maior haveria em dar ao arqui-inimigo essa chance de semear discórdia, justo quando a humanidade parece redimida? Essa libertação de Satanás não é capricho, mas parte de um desígnio maior, um teste final. Ele sairá para enganar e, surpreendentemente, encontrará seguidores. Gog e Magog, evocando hostes inumeráveis, representam nações que, por razão insondável, se deixarão seduzir pela escuridão. Reunir-se-ão para a batalha, cujo número é como a areia do mar. Pessoas que viveram sob a justiça de Cristo, que conheceram a verdadeira paz, ainda assim escolherão seguir a rebelião. Isso revela uma verdade sombria: a persistência do livre-arbítrio e a capacidade humana para a corrupção. A cena é de mistério profundo e urgência palpável. Estamos diante de uma guerra que não deveria acontecer, uma rebelião ilógica após 1000 anos de glória divina. O que essa última investida do mal nos ensina sobre a natureza irremediável de alguns corações? Ou a necessidade de um julgamento final e definitivo? Qual a lição por trás dessa última prova e o que ela nos revela sobre o caráter de Deus e o destino final da criação? Este é o palco para nosso mergulho nas profundezas dessa profecia, desvendando razões e implicações do último ato da história humana. Gog e Magog, a identidade por trás da rebelião final. Afinal, quem são Gog e Magog? Figuras enigmáticas que emergem para liderar a derradeira rebelião contra o reino de Deus. A menção desses nomes ressoa com ecos proféticos milenares, encontrando raízes profundas no Antigo Testamento, especificamente em Ezequiel. Para desvendar sua identidade em Apocalipse 20, precisamos retroceder e compreender o contexto original. Uma profecia de invasão massiva contra Israel nos últimos dias, mas em um cenário temporal distinto. A complexidade reside na ponte entre as duas narrativas, uma que antecipa eventos e outra que os reencena após 1000 anos de paz. Em Ezequiel 38 e 39, Gog é apresentado como príncipe de Ros, Meshech e Tubal, da terra de Magog.
Essa descrição geográfica aponta para regiões como partes da Turquia, do Cáucaso e da Rússia. A profecia detalha uma vasta coalizão de nações, incluindo Pérsia, Cush, Put, Gomer e Togarmá, que se levantaria contra Israel, vivendo em segurança. O propósito divino, segundo Ezequiel, seria manifestar a santidade de Deus às nações, demonstrando seu poder e soberania ao defender seu povo. É um ataque devastador, culminando na vitória esmagadora de Deus. A questão crucial surge quando João, no Apocalipse, milênios depois e após 1000 anos de paz sob Cristo, resgata esses nomes. Serão Gog e Magog, em Apocalipse 20, literalmente os mesmos povos e líder de Ezequiel, ou é um uso simbólico? A interpretação comum sugere que João utiliza esses nomes como arquétipos, símbolo universal para a rebelião final da humanidade contra Deus. Assim como representaram ameaça épica a Israel, agora simbolizam a culminação da oposição maligna que se manifestará no fim dos tempos, reunindo as nações dos 4 cantos da terra. Essa interpretação simbólica ganha força ao considerarmos a natureza da rebelião pós-milênio. Não é uma invasão geopolítica específica como a de Ezequiel, mas um levante global envolvendo todas as nações. Mesmo após 1000 anos de paz e justiça sob Cristo, elas ainda guardam a semente da insurreição, liberada pela breve soltura de Satanás. Gog e Magog, nesse contexto apocalíptico, representam os povos que se recusam a aceitar a soberania divina, escolhendo autonomia e rebelião, apesar da evidência inquestionável do reino. Portanto, a identidade de Gog e Magog em Apocalipse 20 não é tanto sobre localização geográfica ou líder específico, mas sobre a universalidade da oposição a Deus. Eles são a personificação da hostilidade humana, a última e mais abrangente manifestação do mal antes do julgamento final. Essa confluência de povos, numerosos como a areia do mar, demonstra que a rebelião não é um fenômeno isolado, mas uma tendência enraizada na humanidade decaída. É o último suspiro de um mundo que se recusa a se curvar, culminando em uma batalha sem vencedores além de Cristo. Satanás solto, a decepção final e o despertar do ódio. Após 1000 anos de paz e a subjugação do mal, a cena que se desenrola é de um choque quase insuportável. Apocalipse 27 declara que, quando os 1000 anos se cumprirem, Satanás será solto da sua prisão. Imagine o impacto dessa realidade. Aquele que foi o instigador de toda a miséria humana, o enganador de milênios, é novamente liberado. Não há transição, não há um período de adaptação. A libertação é imediata e sua intenção clara. É um momento de profunda ironia e um lembrete sombrio da persistência do mal, mesmo sob as condições mais ideais de governo divino. A pergunta que ecoa é: por que, após tanto tempo de paz e justiça manifesta, essa libertação é sequer necessária? A resposta reside na natureza imutável do arqui-inimigo e na liberdade de escolha, que paradoxalmente persiste. Satanás, ao ser solto, não perdeu um púnico de sua malícia ou de sua astúcia. Sua primeira e única prioridade é retomar sua obra de engano. Ele sai para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as congregar para a batalha. Sua estratégia é direta: explorar qualquer resquício de insatisfação, qualquer sombra de orgulho ou desejo de autonomia que possa ter se aninhado nos corações humanos, mesmo após um milênio sob a luz direta da verdade. Ele não precisa criar o ódio do zero, ele apenas o desperta. Mas como é possível que, após 1000 anos de um reinado perfeito, de justiça inquestionável, de prosperidade sem precedentes e da presença visível de Cristo, as nações ainda possam ser enganadas? Este é o cerne do mistério e da tragédia.
A tentação sugere que, apesar de tudo, a semente da rebelião, a inclinação para a autonomia e a incredulidade não foi totalmente erradicada da natureza humana ou dos corações daqueles que nasceram durante o milênio. Talvez a ausência de um inimigo visível por tanto tempo tenha gerado uma complacência, uma curiosidade perigosa, ou até mesmo um anseio por uma liberdade que eles nunca conheceram, uma liberdade que Satanás prontamente promete. A escala dessa decepção é assustadora. O texto descreve os enganados como o número dos quais é como a areia do mar. Isso implica uma vasta multidão, uma proporção inimaginável de pessoas que, de alguma forma, se deixam seduzir novamente pelas mentiras do diabo. Não são apenas alguns indivíduos isolados, mas nações inteiras, mobilizadas por um ódio recém-despertado e uma falsa promessa de vitória. A capacidade de Satanás de articular uma narrativa convincente, mesmo após ter sido desmascarado e aprisionado por tanto tempo, é um testemunho de sua perícia na manipulação e da vulnerabilidade humana à desinformação e ao apelo ao poder. Este exército, reunido pela astúcia satânica, marcha então sobre a largura da terra e cerca o arraial dos santos e a cidade amada. É o clímax da sua rebelião, o último e desesperado ataque contra o próprio Deus e seu povo. A cidade amada é indubitavelmente Jerusalém, o centro do reinado milenar de Cristo. A intenção é clara: destruir, aniquilar, reverter o triunfo divino. É a culminação de seu ódio milenar, a manifestação final de sua inimizade contra tudo o que é santo. Mas este não é um ataque que visa a vitória, mas sim a manifestação derradeira da persistência do mal antes de seu julgamento final e irreversível. O cerco à cidade amada, a audácia da insurreição. A libertação de Satanás desencadeou uma onda de engano que varreu os confins da terra, um veneno sutil que se infiltrou nas mentes e corações, reacendendo antigas chamas de rebelião e semeando novas sementes de descontentamento. Após 1000 anos de paz e de uma ordem divina manifesta, a audácia parecia impensável, mas a astúcia do adversário era insuperável. Ele percorreu as nações, das mais remotas ilhas aos continentes mais vastos, sussurrando mentiras, prometendo poder e incitando ao ódio contra a única fonte de verdadeira autoridade. E assim, uma visão aterrorizante começou a se formar. Multidões inumeráveis, como a areia do mar, começaram a se mover. Não eram exércitos organizados por reis mortais, mas uma maré humana, impulsionada por uma fúria cega e uma promessa vazia de liberdade. Elas emergiam de cada vale e montanha, de cada cidade e deserto, convergindo de todos os cantos da terra. A largura do mundo parecia pequena demais para conter a vastidão de sua marcha. O chão tremia sob os pés de milhões, um murmúrio crescente que se transformava em um rugido ensurdecedor, à medida que a massa informe ganhava forma, um gigantesco anel de hostilidade. O alvo dessa insurreição colossal era claro: o acampamento dos santos e a cidade amada. Não se tratava de uma metrópole de pedra e cal, mas de um bastião espiritual, o epicentro da presença divina na terra. A cidade amada era a Nova Jerusalém em sua manifestação terrena, o lugar onde a glória de Deus residia visivelmente, onde a justiça e a paz haviam florescido por 1 milênio. Era o símbolo da soberania de Deus, o testemunho vivo de seu reino estabelecido. E quem eram os santos cercados? Não apenas os mártires do passado, mas os redimidos de todas as eras, aqueles que haviam perseverado na fé, os nascidos durante o milênio que haviam escolhido a luz. Eles representavam a comunidade final dos justos, a culminação da obra redentora de Deus, vivendo sob sua proteção direta.
Seu acampamento era um santuário de esperança e verdade, um farol de luz em meio à escuridão que agora o cercava. A magnitude dessa rebelião era de tirar o fôlego. Após 1000 anos de governo justo e paz ininterrupta, ver a humanidade, ou uma parte significativa dela, levantar-se contra seu Criador, era a prova mais sombria da profundidade da depravação que o engano de Satanás podia cultivar. Era a audácia final, um desafio direto à onipotência, um grito de guerra fútil contra o invencível. O cerco não era apenas militar, mas um assalto à própria ordem divina, um último e desesperado ato de desespero e ódio, orquestrado pela mente mais antiga e perversa do universo, agora solta para sua derradeira e condenada empreitada. Fogo do céu, a resposta divina irrefutável. A multidão inumerável, seduzida e enfurecida, estava em posição. O cerco era completo. A cidade amada parecia minúscula diante da esmagadora onda de ódio que a envolvia. Gritos de guerra, o som de armas e a energia palpável de uma insurreição final preenchiam o ar. Os rebeldes, cegos pela promessa de falsa liberdade e poder, acreditavam que a vitória estava ao seu alcance, que o último obstáculo seria derrubado. Eles avançavam, a linha de frente prestes a colidir com as muralhas invisíveis da fé. A tensão era insuportável, um silêncio pesado pairava sobre os santos, enquanto o caos e a arrogância dominavam o exército inimigo. A história parecia se curvar para o inevitável conflito, para a batalha final. Mas a história não se curvou à expectativa humana de uma batalha campal. Não houve choque de espadas nem gritos de dor. Não houve defesa heróica por parte dos santos, nem invasão brutal pelos enganados. No instante em que a rebelião atingiu seu ápice, no exato momento da audácia inimiga, algo assombroso e definitivo aconteceu. Sem aviso, sem preâmbulo, a resposta veio de onde sempre se deveria esperar, do céu. Uma intervenção cósmica, um poder que transcende toda compreensão, manifestou-se de forma inquestionável e avassaladora. A passagem bíblica é concisa, quase brutal em sua simplicidade. E desceu fogo do céu e os devorou. Não foi um embate, não foi uma guerra travada com estratégias, foi um ato de aniquilação instantânea. O fogo, símbolo de purificação e juízo divino, não apenas atingiu as vastas hostes, mas as consumiu por completo. Milhões, talvez bilhões de indivíduos, todos unidos à causa da rebelião, foram varridos da existência em um piscar de olhos. Não restou um remanescente, nenhuma cicatriz na terra para contar sua história. A magnitude desse evento é quase inatingível, um poder que não apenas derrota, mas dissolve a própria essência daquilo que se opõe. Este não foi um conflito entre forças iguais, nem mesmo uma batalha. Foi a manifestação irrefutável da soberania absoluta. A ausência de combate, a total falta de resistência dos rebeldes, sublinha a futilidade de sua empreitada. Eles não foram derrotados, foram simplesmente removidos. Este ato divino serve como a derradeira prova de que a autoridade de Deus não pode ser desafiada, que seu poder é supremo e que qualquer tentativa de usurpar seu trono está fadada ao fracasso esmagador. É um lembrete vívido de que a criatura jamais poderá se erguer contra o Criador. A cena é de uma finalidade assombrosa. A resposta do céu não deixou margem para dúvidas. Foi um juízo claro, direto e inegável, uma demonstração final de que o bem e o mal não coexistem. O fogo que desceu não foi apenas castigo, mas o selo da justiça divina, encerrando para sempre o ciclo de rebelião e engano. A soberania de Deus foi estabelecida de forma tão definitiva que o universo inteiro pôde testemunhar o fim de toda oposição. Este evento marca o ponto culminante da redenção, o momento em que toda a maldade é erradicada, abrindo caminho para uma nova era de paz e justiça eternas. O destino final,
o lago de fogo e a condenação eterna. O fogo desceu, consumindo instantaneamente as multidões enganadas que ousaram cercar a cidade amada. Uma demonstração de poder divino tão avassaladora que não houve batalha, apenas a aniquilação fulminante de uma rebelião em massa. Mas enquanto a horda de seguidores foi devorada, o destino do arquiteto mor dessa insurreição, Satanás, não seria o mesmo. Seu julgamento igualmente definitivo transcenderia a simples destruição física, um prelúdio para o fim derradeiro do grande adversário, selado nas profecias divinas. A cena muda de uma destruição em massa para uma condenação individual de proporções cósmicas. Apocalipse 20:10 é claro. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Este não é um fogo que aniquila a existência, mas um lugar de tormento perpétuo. O lago de fogo, símbolo de punição eterna, já aguardava a besta e o falso profeta. Agora, o mentor de milênios de engano e rebelião finalmente se une a eles. A descrição bíblica é clara e aterrorizante. Atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa frase evoca uma realidade de sofrimento contínuo, sem fim, uma existência marcada pela angústia perpétua. Não se trata de extinção da consciência, mas de uma eternidade de tormento consciente, onde a esperança de alívio é uma miragem. O enxofre, associado à ira divina, intensifica a imagem de um lugar de punição insuportável. É o desfecho inescapável para aquele que se opôs a Deus. Se você está achando esta exploração intrigante, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário sobre o que mais te surpreende. Sua interação nos ajuda a continuar desvendando esses mistérios. Mas a condenação no Lago de Fogo não se restringe apenas ao diabo, besta e falso profeta. Embora Apocalipse 20:10 os mencione, o contexto das Escrituras e o julgamento do grande trono branco revelam que todos cujos nomes não forem encontrados no livro da vida partilharão de destino semelhante. A segunda morte, termo para essa separação eterna de Deus, não é cessação da existência, mas um estado de condenação final para todos que escolheram a rebelião e rejeitaram a graça divina. É a consumação da justiça para os que se alinharam com as trevas. Assim, o Lago de Fogo representa a separação definitiva e irrevogável entre luz e trevas, vida e morte eterna. É o ponto final da história do mal, o lugar onde injustiça e rebelião são finalmente contidas e punidas. Esta é a manifestação da absoluta soberania de Deus, que permite a liberdade de escolha, mas garante que toda escolha tenha suas consequências eternas. A promessa de um novo céu e uma nova terra só pode ser plenamente realizada uma vez que o mal, em todas as suas formas, tenha sido erradicado e confinado a este destino final, garantindo paz e harmonia perfeitas para a eternidade. Além do conflito, o grande trono branco e o julgamento da humanidade, o fogo que consumiu os exércitos rebeldes e o lago eterno que aprisionou o dragão e seus anjos marcam, sem dúvida, o fim de uma era de conflito e engano. Mas a história da humanidade e de cada alma individual não termina ali. Após 1000 anos de paz e o último levante desesperado, um cenário de magnitude incomparável se ergue nos anais da eternidade. É o momento culminante, o ato final de um drama cósmico que se desenrola desde a alvorada da criação. O grande trono branco, uma cena de majestade solene e terrível, onde cada vida será desnudada e avaliada sob a luz implacável da justiça divina. Este não é um tribunal terreno, mas o ápice da autoridade universal, descrito com uma simplicidade aterradora em Apocalipse 20.
O trono, de cor branca imaculada, simboliza a pureza absoluta e a retidão inquestionável daquele que nele se assenta. Diante de sua glória avassaladora, a própria terra e o céu fogem, não restando lugar para eles. Uma imagem que evoca a totalidade da nova ordem que está para ser estabelecida. E ali, em pé, estão os mortos, grandes e pequenos, de todas as épocas e de todos os cantos do mundo, ressuscitados para este encontro final com seu Criador e Juiz. Quem são esses mortos que se aglomeram diante do trono? Não são os que ressuscitaram para a vida eterna na primeira ressurreição, mas sim aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, os que escolheram o caminho da rebelião, da indiferença ou da negação da soberania divina, seja ativamente ou por omissão deliberada. São os que, em vida, rejeitaram a graça e a verdade, os cúmplices silenciosos ou ativos da grande insurreição espiritual que culminou na batalha de Gog e Magog. Este julgamento é a resposta final àqueles que insistiram em seguir a própria vontade, em vez da vontade do Criador, selando seu próprio destino. E então, os livros são abertos. Não apenas um, mas múltiplos tomos celestiais. O primeiro e mais proeminente é o livro da vida, onde estão registrados os nomes daqueles que foram redimidos e têm direito à eternidade ao lado de Deus. Mas há outros livros, os livros das obras, que contêm o registro meticuloso de cada ação, palavra e pensamento de cada indivíduo que já existiu. Cada escolha, cada ato de bondade ou maldade, cada oportunidade perdida ou aproveitada, tudo está ali, em detalhes imutáveis, servindo como evidência irrefutável para a sentença que está por vir. Com base no que está escrito nesses livros, cada pessoa é julgada. Não há advogados nem apelações, apenas a verdade nua e crua, confrontando a alma em sua essência. Aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida e cujas obras revelam uma vida de separação de Deus, enfrentam o veredito final e inescapável. O julgamento do grande trono branco é a porta para o destino eterno, a consumação da justiça divina, onde o mal é finalmente erradicado de toda a existência. É a separação definitiva entre a luz e as trevas, selando o destino de bilhões em uma eternidade sem fim, no lago de fogo. A lição perpétua, a natureza humana e a necessidade da graça. Mas o que a rebelião de Gog e Magog, surgindo após 1000 anos de paz e justiça sob o governo direto de Cristo, realmente nos ensina sobre a complexa tapeçaria da natureza humana? É um paradoxo que desafia a compreensão superficial. Como é possível que mesmo em um ambiente desprovido de tentação direta de Satanás, onde a justiça e a verdade prevaleceram por gerações, e onde o conhecimento de Deus cobria a terra, uma parcela tão vasta da humanidade ainda escolhesse a rebelião? Este evento não é apenas um clímax escatológico, mas uma revelação profunda sobre a persistência do pecado e a inerente inclinação ao mal que reside no coração humano, mesmo nas condições mais ideais. A resposta a essa questão reside na compreensão de que o milênio, por mais glorioso que tenha sido, não erradicou a capacidade humana de escolha ou a semente do egoísmo e da autossuficiência. A natureza humana, embora contida e instruída, não foi completamente transformada em sua essência durante esse período. A presença de um governo justo e a ausência de um tentador explícito não significam a erradicação do livre-arbítrio ou da propensão para a desobediência. A rebelião de Gog e Magog serve como um testemunho solene de que o problema fundamental da humanidade não é meramente ambiental ou social, mas intrínseco, profundamente enraizado na vontade e no espírito. Este episódio desfaz a ilusão de que um ambiente perfeito ou uma educação ideal seriam suficientes para erradicar o mal. Ao longo da história,
Muitos filósofos e pensadores acreditavam que, se pudéssemos apenas remover as causas externas da miséria e da injustiça, a pobreza, a opressão, a ignorância, a humanidade naturalmente floresceria em bondade. O milênio, com sua paz, prosperidade e conhecimento divinamente infundido, foi a prova cabal de que, embora esses fatores sejam importantes, eles não são o antídoto final para a rebelião do coração. A escolha pelo mal, a recusa em aceitar a autoridade divina, pode surgir mesmo quando todas as condições externas apontam para a retidão. E é aqui que se manifesta a necessidade perpétua da graça divina. Se 1000 anos de governo teocrático direto, sem a influência satânica, ainda não foram suficientes para transformar completamente o coração humano a ponto de eliminar a possibilidade de rebelião, então, a graça não é apenas um conceito para o início da fé, mas uma necessidade contínua e abrangente. A graça é o reconhecimento de que, por mais que nos esforcemos, por mais que o ambiente seja propício, nossa natureza decaída sempre nos inclinará à separação de Deus, a menos que uma intervenção divina nos sustente e nos transforme. É um lembrete humilhante da nossa dependência. Assim, a lição de Gog e Magog transcende o mero evento escatológico. Ela é uma parábola atemporal sobre a condição humana. Ela nos força a confrontar a dura verdade de que a redenção não é apenas uma questão de mudança de circunstâncias, mas uma profunda metamorfose do ser, que só pode ser plenamente realizada pela graça soberana de Deus. É a prova final de que a verdadeira e duradoura paz e retidão não vem da perfeição de um sistema ou de um ambiente, mas da regeneração completa do coração humano. Uma transformação que aguarda sua consumação final em um novo céu e uma nova terra, onde a tentação já não existirá e onde a vontade de Deus será a única realidade. O novo Éden, abrindo caminho para os novos céus e nova terra. A persistência do mal, mesmo após 1000 anos de paz e a presença messiânica, culminou no juízo final, onde o fogo divino consumiu a última rebelião de Gog e Magog. Este não foi apenas um ato de retribuição, mas a purificação derradeira, um passo inevitável para que algo verdadeiramente novo pudesse surgir. A velha ordem, irremediavelmente manchada pelo pecado, desde os primeiros suspiros da criação, precisava ceder. O palco da história, saturado de conflitos, dor e imperfeição, exigia uma transformação radical, abrindo as portas para uma realidade onde a sombra do mal jamais ousaria tocar. É neste ponto de purificação total que a promessa mais gloriosa e enigmática se revela: a vinda dos novos céus e da nova terra. Esta não é uma mera restauração do Éden perdido, mas uma recriação cósmica, uma intervenção divina que transcende toda a compreensão humana. Deus não apenas conserta o que foi quebrado, Ele inaugura uma existência completamente diferente, onde a imperfeição não tem lugar. É a culminação de seu plano, a manifestação plena de sua soberania e amor, um universo refeito em glória, livre das cicatrizes do tempo e da corrupção. Nesta nova ordem, as profecias ganham vida com uma clareza deslumbrante. Não haverá mais lágrimas, luto, clamor ou dor, pois as primeiras coisas terão passado. A morte, o último inimigo, é engolida pela vitória. A presença divina será tão palpável e íntima que Deus habitará diretamente com seu povo, enxugando toda lágrima de seus olhos. É um mundo onde a harmonia é intrínseca, onde a natureza se alinha perfeitamente com a vontade do Criador e onde a comunhão com o Eterno é ininterrupta e plena. Um Éden eterno, infinitamente superior, onde a glória de Deus ilumina tudo. Assim, a aniquilação de Gog e Magog e o subsequente julgamento do grande trono branco não são apenas atos finais de justiça, mas o prelúdio necessário para esta consumação gloriosa.
Eles servem para limpar o palco cósmico de toda mancha de rebelião, para que a nova criação possa florescer em sua pureza intocada. Cada ato de juízo, por mais severo que pareça, é um passo em direção à erradicação completa do mal e à instauração de um reino de justiça perfeita. É o clímax da história redentora, o momento em que todas as promessas de Deus se encontram e se realizam plenamente em Cristo. É a esperança máxima da eternidade, um lar perfeito para os redimidos, onde a graça triunfa sobre o pecado e a vida vence a morte de uma vez por todas. A consumação de todas as coisas em Cristo não é um mero conceito teológico, mas uma realidade vindoura e gloriosa que aguarda aqueles que perseveram na fé. É o destino final, a promessa de uma existência sem fim, marcada pela presença ininterrupta do Criador. Um universo renovado, onde a verdade, a beleza e a bondade reinam supremas e onde a jornada da humanidade encontra seu propósito eterno. É o vislumbre do novo Éden, o paraíso restaurado e magnificado, vivendo na luz da profecia, fé, vigilância e preparação. A visão dos novos céus e nova terra, a consumação de todas as coisas em Cristo, não é apenas um epílogo distante, mas um farol que ilumina nosso presente. Ela nos convida a uma reflexão profunda sobre como devemos viver hoje, à luz de um futuro tão glorioso e ao mesmo tempo tão exigente. A realidade da purificação final e da instauração de um reino perfeito nos impulsiona a uma vigilância constante, a uma introspecção sobre nossa própria caminhada e a um compromisso renovado com os valores eternos. Não é uma chamada para o medo, mas para a esperança ativa, para uma existência que reflete a santidade e a justiça do Deus que cumpre cada uma de suas promessas. É nesse contexto que o estudo das Escrituras se torna não apenas um exercício intelectual, mas uma bússola essencial para a alma. As profecias, desde as mais antigas até as mais vívidas descrições apocalípticas, não são meros contos futuristas. São revelações divinas projetadas para nos guiar, alertar e fortalecer. Elas desvelam o caráter de Deus, sua soberania inabalável e seu plano redentor que abrange toda a história humana. Mergulhar nesses textos é como decifrar um mapa milenar, cujos segredos nos capacitam a discernir os sinais dos tempos e a permanecer firmes em um mundo cada vez mais instável e propenso a enganos. A firmeza na fé, portanto, não é uma virtude passiva, mas uma postura ativa de quem compreende a profundidade do drama cósmico em que estamos inseridos. Diante das incertezas, das ideologias conflitantes e dos desafios que testam nossa resiliência, a fé baseada na palavra profética oferece um alicerce inabalável. Ela nos lembra que, independentemente das tempestades presentes, há uma promessa de porto seguro, uma garantia de que a justiça prevalecerá e que o amor de Deus triunfará sobre todo o mal. Manter essa fé viva significa não apenas crer no futuro, mas viver esse futuro no presente, com integridade e propósito. A preparação espiritual, então, transcende o mero conhecimento. Ela se manifesta em ações concretas, na oração incessante que nos conecta ao Autor da vida, na prática da justiça e da misericórdia que reflete seu caráter, e na comunhão com outros crentes que compartilham dessa mesma esperança. Significa cultivar um coração sensível à voz do Espírito, pronto a obedecer e a se transformar. Significa desapegar-se das ilusões deste mundo e investir naquilo que tem valor eterno. É uma jornada contínua de santificação, onde cada passo nos aproxima daquele dia glorioso em que veremos o Senhor face a face e habitaremos em sua perfeita presença. A jornada através das profecias finais nos convida a uma reflexão pessoal e urgente. O que você fará com esse conhecimento? Como as verdades sobre o fim dos tempos moldarão sua vida hoje?
Que tal aprofundar-se ainda mais, buscando as Escrituras, conversando com seu líder espiritual ou participando de estudos bíblicos? A vigilância e a preparação não são apenas para um futuro distante, mas para o agora. Se você foi cativado por essa exploração das profecias e deseja continuar desvendando os mistérios do plano divino, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. Em nosso próximo vídeo, exploraremos os 7 selos, desvendando os julgamentos finais de Apocalipse. Prepare-se para mais uma imersão profunda na palavra.